Sejam bem-vindos a mais uma aula de Android. Agora que já aprendemos a criar nossa primeira aplicação, vamos criar uma aplicação um pouco mais complexa. Clique em File, New Android Application Project. O pacote principal será... o nome da nossa aplicação será Cadastro Escola. O nome do nosso pacote será br.com.nerdsti e a nossa aplicação vai se chamar Cadastro. Vamos deixar as configurações que o próprio Android nos sugere e vamos clicar em Next. A princípio, vamos desabilitar a opção para criar uma nova Activity. Clique em Next. Vamos configurar um ícone para a nossa aplicação. Vou escolher esse ícone aqui. Podemos trocar a cor do ícone. Coloque a cor que desejar. E clique em Finish. Pronto, o Android acabou de criar a nossa aplicação. Para facilitar, eu vou fechar esse projeto da aula passada. Vamos colocar aqui Close Project só para não atrapalhar a gente. O projeto continua aí, só que agora está fechado. Ao abrirmos nosso projeto, a gente mantém a mesma configuração, né? A pasta Source, onde estão o código Java, a pasta Gin, onde a gente tem a codificação gerada pelo próprio Android. Temos aqui embaixo a pasta Res, onde a gente possui todo o conteúdo como imagens e vídeos e outros códigos como layout. E temos aqui o nosso Android Manifest, que é onde a gente faz as configurações da aplicação. Selecione a pasta Source e vamos criar uma nova classe. Utilize a tecla de atalho Ctrl N. Digite Class, Java Class, próximo. No nome, nós vamos chamar essa nossa classe de Lista Alunos Activities. Lista Alunos Activity. Já vamos criar um pacote específico para ela. Então, seguindo a padronização do nosso projeto, vamos colocar aí br.com.nerdsti.cadastro. É bom sempre ir separando a sua codificação em pastas, né? Então, o br.com, nerdsti seria a representação do site, né? Já é a padronização do Android. E o cadastro seria um pacote específico onde tudo que for referente ao cadastro eu vou colocar aí. Então, como essa nossa Activity tem relação com o cadastro, que esse projeto é um pouco maior, então vamos colocar dentro desse pacote. Clique em Finish e já temos aí a nossa Activity. Por enquanto, em nossa classe Java, é uma classe qualquer. Então, para que ela seja uma classe Activity do Android, nós precisamos estender da classe Activity. Então, aqui ao final eu vou colocar Extend Activity. Certo? Lembrando que o primeiro método chamado por uma Activity no Android é o onCreate. Então, vamos sobrescrevê-lo. onCreate. No método onCreate, é exatamente onde a gente vai chamar o nosso layout. Porém, a princípio, a gente ainda não tem um layout. Então, nós vamos criar o nosso layout. Para criar o layout, seleciona a pasta Layout. Vamos utilizar o Ctrl N novamente. E vamos digitar Android XML
layout file. Vou clicar em Next. Vamos dar o nome do nosso layout. Vamos chamá-lo de listagem underline alunos. Observe que embaixo ele nos questiona qual é o root element, né? Qual é o layout principal que nós vamos utilizar. O root element é o view group, é onde a gente vai colocar todos os nossos elementos do nosso layout. Vamos selecionar o linear layout e clicar em Finish. Observa que assim que ele criar, ele vai trazer o layout vazio, tá? Se eu observar o XML, também está vazio. Então, agora nós vamos colocar um componente utilizando a tag ListView. Então, dentro do linear layout, eu vou abrir a tag do ListView. No ListView, a primeira coisa que eu vou configurar é o ID dele. Vamos utilizar o padrão do Android, que é o @+id, e o nome. No ID eu vou chamar de lista, para que a gente consiga capturar esse layout, esse ListView, lá dentro da nossa Activity. Outra configuração também que eu tenho que colocar é o tamanho. Então, eu vou colocar aí, vou trabalhar com widget e height, tá? Ctrl espaço, ele vai completando para você. Como eu quero que a minha lista ocupe toda a tela, eu vou utilizar o Match Parent. E também vou chamar, na questão da altura, weight, também quero que ela ocupe toda a tela. Então, também vai ser Match Parent. Certo? Então, aqui nós temos o nosso ListView. Para colocar elementos na nossa lista, a gente vai trabalhar com a parte da lógica da nossa aplicação. Para isso é necessário acessar essa lista na parte da Activity, que é onde a gente trabalha com a programação em si. Agora vamos buscar o layout criado antes de chamar a lista. Então, como a gente já criou o layout, a gente vai vir aqui no método onCreate e vai chamar com o setContentView. setContentView. Na minha classe R, layout. E aí eu vou chamar... temos que tomar um cuidado para ele não importar a classe R do Android, né? Tem a classe R principal do Android e tem a nossa classe R do nosso pacote. Então, vamos fazer um ajuste aqui já para que isso não aconteça. No próprio import, eu vou dar um delete aqui. Vou solicitar de novo a classe R, ponto, Ele me pergunta se é o layout, e é isso que faz a diferença na hora do import, se é o layout da classe R ou se é o layout do meu projeto, tá? Eu coloquei, dei um Enter só para ele importar ali. Agora eu vou colocar de novo, ele já vai trazer para mim a classe R do meu projeto. Pode observar que agora aparece a listagem de alunos, tá? Caso você não queira utilizar o Ctrl espaço, a melhor maneira de você resolver isso é você trabalhar com o import diretamente aqui em cima. Então, o import ocorrendo corretamente, é só chamar agora o nosso layout, listagem alunos. Ponto e vírgula aqui no final. Ok? Então, para que a gente consiga recuperar a lista dentro do código Java, vamos utilizar o método findViewById, para que a gente consiga trazer a nossa lista. Tá? Então, vamos colocar aqui embaixo findViewById. Vou trazer aí da minha classe R.id, a lista que eu coloquei lá, né? A lista do meu XML. Então, por isso que é importante, ao criar o XML, você colocar a identificação, tá? Então,
esse lista que eu estou trazendo aqui é exatamente essa lista aqui do meu XML que eu indiquei aqui, ó, no ID. Certo? Então, find view by ID, lista. Para que eu consiga fazer, né, trazer isso dentro de um objeto, eu vou utilizar um atalho, Ctrl 1, que assim ele já abre para mim algumas opções e me dá uma opção para me criar automaticamente uma variável, tá? Então eu crio aqui uma variável para trazer, para jogar o resultado do meu find view by ID. Então vamos lá. O meu find view by ID, ele vai trazer para mim, vou chamar de lista. Um nome bem criativo, né? E ele não está trazendo aqui para mim uma view, tá? Está trazendo para mim um list view. List view. List view. E para que importe automaticamente, você pode fazer um Ctrl Shift O, ele vai importar, vai continuar reclamando por causa do caching. Então você pode dar um Ctrl 1 e pedir para ele fazer a conversão para a gente. Então isso aí são maneiras, né? São truques para que a programação se torne mais rápida. Feito isso, eu quero jogar uma listagem de alunos dentro da minha lista lá do XML. Então, eu vou criar um array de string. Dentro desse array, eu já vou inicializar ele. Vou chamar ele de alunos e vou inicializar ele com alguns valores, já com alguns nomes. A intenção é que, no futuro, a gente traga esses nomes de uma base de dados dentro do próprio celular, tá? Eu vou colocar aí Renata, vírgula, Eduardo, vírgula, e Meg. Pronto, já trouxe criei o meu array, já com alguns nomes pré-definidos. Depois a gente vai substituir isso aí por um comando que venha do banco de dados. Para trabalhar, para jogar essa lista para o modo do XML, o Java não consegue fazer isso sozinho. Então, ele necessita de um objeto que faça a ligação entre o código XML e o código Java. Então, nós temos um objeto chamado ArrayAdapter. Esse ArrayAdapter é o que vai fazer essa ligação para a gente. Então, é o seguinte, vamos fazer assim, ó, vamos chamar ArrayAdapter, que é uma classe do Java, consegue fazer essa ligação, tá? Como eu estou trabalhando com array de strings, aqui eu já vou dizer que eu vou trabalhar com o string. Vou dar um nome para ele, um nome bem fácil, chamar de adapter. Igual a new ArrayAdapter. Certo? Ele me pede um contexto, né? Porque quando a gente tem uma activity, eu preciso passar um contexto. Então, como que eu vou passar um contexto aqui para esse ArrayAdapter? Na documentação do Java, na documentação do Android, se vocês observarem aqui, você acessar o site Developer Android, vir aqui em Developer, Referências, API e clicar em Activity, você consegue ver todo o trajeto que acontece, né? A questão de herança, alguns detalhes da programação. Então, dá para a gente observar aqui que a classe Activity, ela herda da classe Context. Então, na verdade, se ela herda, ela também é um Context. Então, passar aqui para a minha Activity, para o meu adapter, a minha própria Activity. Então, eu vou usar aqui o this, tá? Em Resource, eu vou passar aí um tipo de lista que eu quero. Então, o Android ele possui vários tipos de lista interno, né? É possível ver isso se você vier aqui nessa pastinha Android, Android jar. Nós temos aqui vários tipos de pacote, né? Dentro do pacote Android, na classe R, eu tenho aí também em layout vários tipos de lista que eu posso utilizar, ó. Tem aí, ó, Simple List. Nós vamos utilizar esse Simple List 1, tá?
Então, que é um formato, é um layout já pré-definido do próprio Android. Então, eu vou chamar esse modelo. Só que temos um detalhe, novamente falando do pacote. Eu tenho o pacote do meu projeto e eu tenho o pacote do próprio Android, porque são duas classes R diferentes, tá? Até a gente consegue observar aqui, ó, o nosso projeto também possui uma classe R. Então, como que eu vou indicar para o Java que eu quero a classe R do meu projeto e não a classe R nativa do Android? Ou vice-versa. Então, nesse caso, a gente quer a do Android. Então, eu vou informar aqui, ó, eu quero Android, ponto R ponto. Aí eu vou acessando, eu quero da parte do pacote layout, eu quero o modelo de lista Simple List 1. Aí tem 1. Tá? E eu ainda vou passar mais um parâmetro, que é o que? É o meu array. Então, vou passar aqui o alunos. Ponto e vírgula. Feito isso, para que eu consiga jogar de fato, eu vou chamar aí no meu list view, eu vou fazer assim, ó, lista, que é referente a esse meu list view aqui, lista, ponto, set adapter. E vou passar o adapter que eu acabei de configurar. Lembrando que o nome da sua variável poderia ser qualquer outro nome, tá? No nosso caso aqui a gente utilizou o adapter. Então, feito isso, eu já estou passando todas essas configurações da minha lista, os nomes que estão aqui, o estilo da lista que eu quero, a minha própria activity como contexto para dentro do meu list view, para dentro da minha lista. Agora, nós vamos adicionar um comportamento a essa lista. Eu não quero que, se a gente compilar agora o nosso projeto, a gente vai observar que ele já vai trazer para a gente a lista. Então, vamos fazer todos os comportamentos de uma vez só para que fique mais rápido. Bom, assim como a gente tem o onClickListener, como a gente está trabalhando com a lista, nós vamos trabalhar com o setOnItemClickListener. Então, vou chamar aqui lista, ponto, vou chamar o evento setOn. Ao invés do click listener, que vai ser apenas um clique na lista, independente da posição, eu quero fazer um evento para que quando a pessoa clique em algum item da lista. Então, por isso que não adianta usar o click listener. Então, vou colocar aqui setOnItemClickListener. Vou instanciar aqui a minha classe anônima, new on itemClickListener, tá? Ctrl Shift O para importar, Ctrl 1 para implementar um método nativo dessa classe anônima. Então, quando eu faço isso, ele já implementa para mim, tá? Ponto e vírgula aqui. E no onItemClickListener, ele tem alguns parâmetros, tá? Que nós vamos trabalhar com esses parâmetros agora. O primeiro parâmetro que a gente vai trabalhar, nós vamos passar o próprio adapter. A view, nós vamos passar a view que nós estamos trabalhando, que é a nossa tela. Ele aceita um parâmetro do tipo inteiro, então eu vou passar o código da minha lista, que seria o meu ID. E no caractere aqui que a gente trabalha, o código não, vou trabalhar com posição, que fica melhor, né? Para não confundir. Posicão. E aqui nesse long, eu vou trabalhar com o meu ID. Certo? Então, aqui, agora eu vou trabalhar no evento. O que vai acontecer quando o usuário der um clique na nossa lista? Então, para que fique assim bem legal, para trazer uma interação diferente, vamos trazer aí uma mensagem, né? Vamos trazer um toast. Que são aquelas mensagens que vêm e voltam. Vamos fazer uma marcação de texto, um make text. Só que temos um problema agora. Ele pede novamente um contexto.
Lembrando que estamos dentro de uma classe anônima. Quando a gente faz dessa forma aqui, a gente está criando uma classe anônima. Se eu passar o meu contexto, ele não vai entender que eu estou passando a lista alunos activity. Ele vai achar que eu estou passando a on item click listener. Então, dá para a gente passar a lista alunos activity, só que não mais só como diz, né? A gente vai colocar o nome da classe, né? Lista alunos activity. Agora sim, ponto .this. No text é o texto que eu quero, então eu vou colocar aqui a posição e vou concatenar com a variável que eu chamei ali de posição. O nosso toast, ele também nos pede a duração, né? Quanto tempo essa mensagem vai ficar. Então, para trabalhar com a duração, você tem que colocar toast, ponto. Aí nós temos dois tipos de duração, né? Length long e length short. Então, vamos trabalhar aí com length short. E para que seja exibido, eu coloco ponto show. Ponto e vírgula no final. Pronto, dessa maneira aqui, a gente já tem o nosso evento, um evento dentro da nossa lista. Então, a nossa lista foi carregada dentro, o nosso adapter foi carregado dentro do list view e agora eu configurei um evento de clique para a nossa lista. Só que ainda falta um detalhe. Antes da gente prosseguir com a compilação, como nós solicitamos a criação do projeto sem que viesse já com uma activity padrão, nós temos que configurar essa activity para que ela seja aberta e essa configuração a gente vai fazer no arquivo do Android Manifest. Então, dentro do Manifest, se por um acaso abrir na parte do layout, você vem aqui para a parte do XML, dentro da tag Application, nós vamos colocar para uma informação dizendo que a nossa activity é a lista alunos activity e que ela vai ser a nossa principal activity. Então, vamos começar aí com a tag activity. Essa tag activity, nós vamos colocar a propriedade name e na propriedade name eu vou informar aonde está a minha activity, ó. br.com.netTI activity. Vou dar um Enter. Dentro dessa propriedade, eu vou chamar um InFilter. Opa, Intent InFilter. E dentro dele eu vou colocar mais duas tags, que é para informar que essa minha activity é a activity principal. Então, eu vou colocar a tag Action. E no name dessa action, eu vou informar que ela é a principal. Então, eu vou colocar aí Android. Ponto intent ponto action ponto. Hoje nós vamos trabalhar com a main, mas depois a gente vai trabalhar com outras ações, como por exemplo a call para ligação e entre outras, tá? Então, hoje nós vamos dizer que essa aqui é a minha activity principal. Fechar. E vou colocar também a categoria. Então, vamos abrir aqui. Vamos a tag category. No name dela. O Android. Ponto intent. Ponto category. Ponto launcher. Certo. Feito isso, eu já estou dizendo que no meu arquivo Android Manifest que eu tenho aí a minha activity principal, tá? Eu posso trabalhar com outras activities e todas as activities que eu for criar eu tenho que referenciar aqui nesse arquivo do Android Manifest. Agora sim, vamos tentar compilar. Run as
Android Application. Eu já deixei a máquina virtual aqui aberta. Vamos observar o console enquanto sobe. Vou fechar o Android Manifest. Aqui. É sempre bom estar de olho no console que ele mostra se a aplicação subiu, se fez o upload, se a instalação ocorreu da maneira correta, tá? Então a gente vai acompanhando, ó. Tá iniciando a Activity. Beleza, já abriu aqui com as nossas listas, né? Com o nosso array list, com o nosso array comum, perdão. E ao clicar, ele traz para mim, ó, posição é 2. Lembrando que como é um array, né? A primeira posição é 0, a segunda é 1, a terceira é 2, tá? O legal é assim, que quando a gente trabalha com o celular, quando a gente trabalha com computador desktop, por exemplo, se eu quiser mais propriedades ou mais ações, eu clico com o botão direito do mouse e tenho algumas opções a mais. No caso do celular, e especificamente do Android, é uma característica dele, quando você quer mais ações, você utiliza o clique longo. Então, eu vou trabalhar com esse outro evento aqui. Então, quando a gente der um clique longo, eu quero que apareça agora um nome, além da posição. Tá? Então, vou minimizar aqui e vamos colocar o evento do clique longo. Bom, obviamente, né, se eu trabalhei com o evento do clique, eu usei o set onItem click listener. Para usar o clique longo, deve ter aí algum evento chamado long click listener, exatamente isso. Então, é o que eu vou colocar aqui. Lista.set on item, ó. Tem o selected, tem o click listener e tem o long click listener. É o que a gente vai utilizar. Então, vou trabalhar da mesma forma com a classe anônima new on click listener. Ctrl Shift O para importar. Ctrl 1 para ele implementar os métodos que são obrigatórios. Vou minimizar aqui de novo para ficar melhor para enxergar. E ele também trabalha com os mesmos parâmetros, então a ideia é a mesma. Então, vou trabalhar aqui, ó, o meu primeiro parâmetro vai ser o meu adapter. Meu segundo parâmetro vai ser a minha view. Meu terceiro parâmetro vai ser a posição. E meu último parâmetro vai ser o meu ID. Tá? Observe bem que o item click listener ele é um método sem retorno. Já o onItem long click listener ele é um método que ele possui um retorno boolean, que eu já vou explicar para vocês o porquê desse retorno. Então, eu vou acelerar nosso processo, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Vamos mudar o texto, né? Eu não quero mais a posição é. Vamos colocar aí o aluno clicado é. Tá? Então, eu poderia aqui chamar o meu array, só que para trabalhar com o meu array aqui, eu teria que transformar ele em final, porque dentro de uma classe anônima você não consegue trabalhar diretamente com a variável se ela não for do tipo final, se ela não for uma constante. Ou eu também posso trabalhar, como a gente está trabalhando com o adapter tem um método que pega a posição do array. Então, eu vou mostrar aí com o adapter. Então, a gente vai trabalhar adapter ponto get item at position. E vou passar aí a minha posição. Certo? Vou deixar aí lang short certinho. Vou salvar e vou compilar novamente. Run as Android Application. Então, vamos abrir aqui, vamos ficar de olho no console, ó. Se ficar na dúvida, limpa, né? Botão direito clear para saber se você já está em outra opção. Deixa o seu emulador aberto. Não é necessário fechar, né?
E não é necessário clicar em nada também, porque ele começa, ele abre o seu projeto sozinho. Então agora eu vou dar um clique longo. O aluno clicado é Renata. Olha só que interessante, a posição é 0. Por que isso aconteceu? Bom, vamos observar aqui. Vamos minimizar. Notem que quando eu chamei o onItemClickListener, eu já tinha até passado, teoricamente, né, do setOnItemClick. Então, por isso que esse método ele é um método do tipo Boolean. Porque ele trabalha com o sentido... Ele trabalha com a seguinte ideia, né? Ele faz a seguinte pergunta. Eu vou consumir esse evento sozinho, sim ou não? Então, se ele for consumir sozinho, o retorno que a gente tem que trabalhar aqui é o retorno true. Se ele for passar a sequência para algum outro evento, aí a gente deixa esse retorno falso. Então, vai depender da nossa necessidade. No meu caso, eu quero que quando efetue o clique longo, ele apenas exiba uma determinada mensagem. Ele não chame também o método do onItemClick. Então, vamos fazer assim, ó. No lugar de false, retorne true. Vai consumir sozinho? Não, você não vai. Tá? Então, vamos compilar novamente e ver se ele ainda vai chamar. Ver se ele ainda vai chamar o outro método. Novamente, sempre de olho no console, já está instalando. Bem rapidinho. Não precisa clicar em nada, ele já vai iniciar. Opa, abriu o nosso projeto. Se eu der um clique, a posição é 0. Se eu der um clique longo, o aluno clicado é Renata e não chamou mais a mensagem. Então, a nossa ideia é essa. A partir de agora, nós vamos trabalhar nesse projeto, vamos implementar mais opções através desse clique longo. Então, quando a gente tiver a nossa lista aí dos nossos alunos, quando der um clique longo, eu vou abrir a opção para fazer a ligação, para enviar mensagem, para acessar o site, para cadastrar um aluno. Então, o nosso projeto agora vai partir do princípio desse projeto aí. Vai ser uma sequência de aula. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.